Ei, olá amigos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Café com Mauro. Hoje nós vamos falar, dentro desse novo formato que nós combinamos, sobre a segunda parte da Lei de Adoração. E eu separei hoje para vocês 3 itens do assunto Lei de Adoração para trazer para vocês: adoração externa, vida contemplativa e politeísmo e sacrifícios. Todos esses 3 itens estão dentro da Lei de Adoração. A gente falou geral sobre Lei de Adoração na semana passada, lembram? A gente falou inclusive sobre alguns desses itens, mas hoje a gente vai detalhar dentro desse novo formato. Não esquecendo que é para vocês ficarem aí mantendo o ouvido e os olhos bem abertos, assistindo e anotando todas as dúvidas e comentários para mandar para a gente, e assim a gente pode, no último programa da Lei de Adoração, responder e comentar sobre tudo isso que nós estamos juntos aprendendo, não é mesmo? Eu vou começar para vocês hoje com esse primeiro ponto que eu trouxe, que é exatamente a adoração externa. E aí a pergunta é: dentro da Lei de Adoração, a adoração externa é uma coisa agradável a Deus ou não? Ele só aceita a adoração que vem internamente, que a gente não precisa adorar externamente. Porque a gente ouve muito, né? Não adorar imagens, não adorar, não fazer cultos, ou não pregar com coisas que a gente não está acostumado. Adorações de qualquer tipo, né? Externas. E aí a gente vai de encontro a uma única verdade, não é? Que Deus, para Ele, importa somente a sua intenção, ou seja, o que vem do nosso coração. A forma como a adoração será feita, externa ou interna, não vai ter nenhum significado para ele, se ambas ou qualquer uma delas vier do coração, não é? Então isso é muito interessante a gente absorver e manter dentro da nossa mente, porque o que vale sempre é a nossa intenção para com Deus. A nossa conexão com Ele, ela vai se dar sempre através do nosso coração, da nossa intenção. Não importa a forma, porque a forma ela virá de acordo com todo o processo evolutivo que cada um de nós vive, né? Todos os dias, porque a gente se modifica todos os dias. Vocês me ouvem falar o tempo todo, né? Hoje eu sou um, amanhã é outro Mauro que está aqui, porque já agregou todo um aprendizado do dia anterior. Daqui a uma hora eu sou outro Mauro. Daqui a pouco, quando a gente acabar esse programa, eu já agreguei toda essa informação de Lei de Adoração comigo, do programa de hoje. Então eu sou uma pessoa diferente. E isso vai fazendo com que a gente modifique as nossas formas de ver as coisas. Então o que nós achamos certo hoje, daqui a pouco pode não ser mais certo para nós, e nós vamos modificar e tentar uma outra coisa, e isso se chama evolução. E isso se aplica a todas as leis divinas, incluindo a Lei de Adoração que nós estamos falando hoje, e incluindo a esse ponto, a adoração externa, como a gente estava falando, não é? Dentro dessa adoração externa, vou fazer para vocês um ponto que é interessante, né? A pergunta é melhor a gente se reunir com mais pessoas, por exemplo, num templo, numa igreja ou qualquer lugar que seja, dependendo da religião de cada um de nós, é melhor a gente se reunir do que rezar sozinho, do que adorar sozinho, do que se conectar sozinho? Simples resposta, não é? Que está bem colocada numa das falas do próprio Jesus, do próprio Mestre, não é? Onde quer que se reúna um ou mais em meu nome, ali estarei, não é? E aí eu trago para vocês uma hashtag que a gente usa muito no projeto, que é a nossa hashtag mãe, eu diria, que é Unidos Somos Uma Força. Ou seja, quanto mais pessoas estiverem numa vibração tal e se conectando a Deus, mais forte essa vibração será, melhor isso vai acontecer, mais rapidamente a gente pode se conectar. Então essa adoração, no sentido dessa conexão como nós falamos, ela virá mais forte quanto mais a gente estiver conectado com pessoas, não é? Que estão vibrando e pensando e sentindo da mesma forma que nós, não é? E aí eu trago para vocês o segundo ponto, que é a vida contemplativa. O que é essa vida contemplativa? Qual o significado disso, Mauro, dentro da Lei de Adoração que nós estamos estudando? Então a gente vai buscar um exemplo bem prático que todos nós conhecemos: o eremita.
aquele que se afasta e vai viver isolado para contemplar a Deus. Vai chegar uma hora que essa vida contemplativa, que ela também vem de encontro com o nosso caminho evolutivo, sempre vamos falar isso, em todos os momentos, vai chegar uma hora que isso vai perder o sentido. Por quê? Porque vai chegar uma hora que, sem contato com a civilização, o ser começa a ficar incomodado, porque a própria evolução começa a trazer para dentro dele, forçosamente, pensamentos de reconexão com a civilização e com o próximo e com o outro, não é? Por quê? Porque compartilhar e se conectar com o outro faz parte de uma lei divina que também nós vamos falar aqui nos nossos programas, que é a lei de sociedade. E como isso acontece? Porque essa vida contemplativa perde o sentido no significado da adoração, da lei de adoração. Porque Deus, em sua onipresença, Ele está em cada um de nós. Então, como eu posso tentar me conectar com Deus se eu me afasto de Deus no próximo? Porque Ele está no próximo. Onipresença. Percebe? Então eu não tenho como ter uma vida contemplativa e adorar a Deus sozinho. Porque isso vai fazer parte de um processo, de uma engrenagem muito linda, que é o compartilhar e o aprender uns com os outros. Então essa vida contemplativa perde o sentido nesse significado geral da lei de adoração, não é? E aí a gente traz também o terceiro ponto que eu falei, que é o politeísmo e os sacrifícios. Lei de adoração também envolveu politeísmo e sacrifícios. Por quê? Porque dentro de um processo evolutivo, nós vivemos numa época onde os nossos instintos falavam mais alto do que a nossa consciência. Evolução, percebem? Então lá atrás, onde os nossos instintos falavam mais alto, nós sim tínhamos contato com vários deuses e também achávamos correto sacrificar pessoas ou animais para adorar a Deus. Isso fazia parte de uma consciência que nós tínhamos na época, ou seja, de um não conhecimento de outras coisas que nós fomos adquirindo no decorrer do tempo, não é mesmo? E aí a gente vai falar, se a gente falar de politeísmo, a gente tem que levar em consideração não somente a época evolutiva de cada um de nós, como também o significado das palavras, porque Deus tinha um significado lá atrás, naquela época, de toda e qualquer coisa que fugia à condição de humanos, a condição humana de todos nós. Então, tudo que fugia da minha condição de humano naquela época significava para mim Deus. Então, o trovão não era humano, virava um Deus. O sol não era humano, virava Deus. Percebem como isso vai acontecendo? A gente precisa levar em consideração tudo de acordo com a época em que vivemos. E aí nada melhor do que o estudo para nos trazer toda essa consciência de como nós podemos compreender todas as coisas no seu tempo e entender e aceitar e absorver cada verdade e não se arrepender do que fizemos. Não é? Nós não nos arrependemos do que fizemos, nós agregamos as lições daquilo que passamos, porque lá atrás, meus amigos, naquela época, nós estávamos no nosso melhor. Voltamos ao nosso melhor daqui uma hora, daqui um dia. Então lá atrás nós também estávamos no nosso melhor, o nosso conhecimento era limitado e nos fazia então levar não somente ao reconhecimento de vários deuses, pela condição de Deus ser algo que nos tirava ou que fazia parte de um não humano, vamos dizer assim, como a gente falou, mas também dos sacrifícios que a gente traz junto. Porque os próprios sacrifícios também faziam parte de uma crença, de um lugar onde a nossa consciência estava e que não nos permitia enxergar de outra forma. Ah, isso era correto? Não. Não. A gente não vai dizer que isso era correto. Isso fazia parte de um processo evolutivo. E todas as responsabilidades por todos os atos de tirar a vida de algum ser, nós as carregamos conosco. Para que dentro desse processo evolutivo a gente possa dar conta dessas responsabilidades quando nós estivermos melhores e pudermos fazer como tal.
né, pudermos dar conta dessa responsabilidade de acordo com as nossas consciências, que agora são melhores do que quando nós estávamos lá atrás, que agora são mais ampliadas, podemos refrasear, do que quando estávamos lá atrás, não é? Então, certo? Não. Porque tirar a vida de outro ser vivo vai contra uma lei básica de Deus, que é a lei da vida. E nós não somos Deus para tirar a vida. Mas a nossa condição de espíritos imperfeitos e de vivenciar naquela época uma condição evolutiva como seres humanos com tal consciência, nos levava então a cometer esses atos. Então, dentro desse processo evolutivo, aquilo que nós cometíamos era uma forma de adorar. E nós vamos então, a partir daí, evoluindo de acordo com cada lugar que nós vamos passando e vamos aprendendo cada vez mais. Estamos falando de séculos, de milênios, estamos falando de uma vida imortal, de uma eternidade, porque somos espíritos imortais antes de mais nada. E o aprendizado, a evolução, ele vai então acontecendo durante todo esse tempo, não é? Então veja como nada é errado dentro da concepção do processo evolutivo, não é? Então veja como nós ainda hoje entendemos a lei de adoração de uma forma, temos as nossas dúvidas, que eu espero que sejam trazidas para nós, dentro de um processo evolutivo, porque amanhã nós provavelmente aprenderemos um pouco mais, teremos novas experiências que vão nos permitir enxergar a lei de adoração de uma forma diferenciada, que hoje, sem o conhecimento do amanhã, nós ainda não temos. Então hoje é o nosso melhor. Eu tento trazer para vocês, através dos nossos cafés, um entendimento um pouquinho maior baseado na minha experiência, que também é mínima, que também é imperfeita, lembramos bem, né? Porque nós não sabemos nada. Mauro também não sabe, Mauro também está aprendendo junto com vocês. E quando vierem as perguntas, não se esqueçam de deixá-las. Eu vou aprender muito mais, porque através delas nós vamos conseguir conversar e debater mais sobre a lei de adoração. Aqui a gente termina essa segunda parte, esse segundo programa sobre lei de adoração, esperando que na semana que vem a gente possa falar a terceira parte, que é sobre prece, que é uma fantástica forma de adorar a Deus. E a gente vai falar e detalhar sobre isso no Café com Mauro da próxima terça-feira. Não se esqueçam de deixar as perguntas, não se esqueçam de passar pelas nossas redes sociais, deixar um like no Facebook, um coraçãozinho lá, clicar no coração no Instagram, passar pelo nosso YouTube, onde tem tudo para vocês, tudo que acontece no Ampliando a Consciência. Está no YouTube todas as aulas, todas as lives, todos os cafés, todos os Conversando com Rosana de Rosa, as dicas de beta, tudo vai estar lá. Os evangelhos, absolutamente tudo. E passando pelo YouTube, não se esquece de subscrever no nosso canal, clicar no sininho para sempre saber quando tem coisa nova por lá. Ok? Até terça-feira que vem então, e um grande abraço para todos vocês.